Olá, bem-vindos ao nosso podcast. E o episódio de hoje é racismo. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre racismo e a gente trouxe uma convidada para falar com a gente, a Jéssica ou a Ica. Eu vou pedir para ela se apresentar e aí a gente vai falar um pouco sobre o assunto aí. Oi, gente. Então, como eu sei que aqui a gente tem que dizer quem é a gente na fila do pão, né? Sim! Então, Quem é quem você na fila sou do eu na pão? fila do pão, né? Eu sou Jéssica, que a maioria me conhece como Ica, e eu, às vezes até eu me reconheço mais como Ica. Eu sou nordestina, de Aracaju, lá do menor estado do Brasil. Que delícia! Sergipe, mas atualmente estou morando em Lisboa e estou aqui para contribuir, né, com esse papo que é muito massa, entendeu? Estou maratonando esse podcast, então estou muito honrada de estar aqui hoje. A gente que agradece, a gente está muito feliz de você ter aceitado o desafio aí para bater um papo com a gente e conseguir encaixar tudo sobre essa conversa. É um assunto que é sério, né? Acho que você que ouve o nosso podcast viu que a gente mescla um pouco, a gente fala sobre assuntos que são um pouco mais sérios, sobre assuntos que são muito engraçados. Então, esse vai ser um podcast que vai ser, acredito que bastante sério, que é um assunto muito importante de ser falado. Um comentário que vai ser engraçado agora, porque quando a gente decidiu fazer esse podcast, eu virei para Yasmin, a gente estava numa chamada de vídeo, ela vai dar risada, mas é que foi engraçado. Eu virei para ela e falei assim: eu não sei qual vai ser o meu lugar de fala nesse podcast. Ela virou para mim e falou assim: nenhum. É isso. Aí eu, aí eu falei assim, ela falou assim, nenhum. Aí eu me senti, por 5 segundos, eu me senti um pouco mal. Aí eu falei assim, mas é uma realidade, né? Temos que aceitar. Realmente, eu não tenho muito o que falar, mas espero conseguir contribuir de alguma maneira. E para começar esse podcast, a gente estava, obviamente, lendo sobre o assunto, eu mais, né, ainda. E eu encontrei um texto que, para a gente começar a discorrer sobre o assunto, eu queria ler um pedacinho que fala sobre a diferença entre racismo, preconceito e discriminação. E eu queria ler o que ele fala sobre e escutar de vocês se vocês concordam, discordam ou o que vocês têm para falar sobre. E aí o texto fala assim: antes de falar de racismo, devemos nos atentar para uma distinção conceitual importante. Racismo, discriminação e preconceito não são exatamente a mesma coisa. Preconceito é um julgamento sem conhecimento de causa, ou seja, julgar algo ou alguém sem antes conhecer. Discriminação é o ato de diferenciar, de tratar pessoas de modo diferente por diversos motivos. Já o racismo é uma forma de preconceito ou discriminação motivada pela cor da pele ou origem étnica. Pensando na extensão dos conceitos, o racismo está dentro dos conjuntos preconceito e discriminação, mas não os esgota. O racismo não se manifesta de maneira única, podendo ocorrer principalmente de 3 maneiras. Quando há crime de ódio ou discriminação racial direta. Essa forma de manifestação do racismo é mais evidente. Trata-se de situações em que pessoas são difamadas, violentadas ou têm o acesso a algum tipo de serviço ou lugar negado por conta da sua cor ou origem étnica. Quando há o racismo institucional, menos direta e evidente, essa forma de discriminação racial ocorre por meios institucionais, mas não explicitamente, contra indivíduos devido à sua cor. E quando há o racismo estrutural, menos perceptível ainda, o racismo estrutural está cristalizado na cultura de um povo de um modo que muitas vezes nem parece racismo. E é agora, né? Que a gente fala, né? E agora? Porque esse texto ele traz uma conceituação, só que só de ler você já sente o quão pesado é falar sobre, né?
primeiro entender sobre o que você está falando e vivenciar isso outro Uhum. patamar, né? Então, já traz a complexidade. Então, não vai ser um podcast tranquilo, Não. né? Definitivamente é um assunto muito sério, muito complexo. E que, desde já, eu quero dizer que esse lugar que a gente se coloca, né? O famoso lugar de fala, né? Que tanto hoje, ainda bem, é dito, diz muito da experiência individual, né? Assim, o que eu posso falar, o que a Yasmin pode falar, são coisas de experiências individuais. Só que o racismo ele abarca aí uma experiência que é coletiva também. Então, a gente não pode falar por todo mundo. A gente pode falar nos nossos lugares específicos, mas a gente sabe que isso compõe e constitui a identidade de muita gente, né? Então, acho que é um cuidado falar isso, né? Assim, porque pode ter coisas que as pessoas ouçam e não concordem e não contemplem. Ao mesmo tempo que pode ter muitas coisas que se identificam bastante, porque é esse lugar do coletivo mesmo que é vivido, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. Posso falar da minha experiência? Posso. Mas ela não vai abarcar tudo e também não vai contemplar todas as formas de existir, né, das pessoas que passam por situações, né, de racismo, enfim. Acho que esse é o primeiro ponto, assim, que eu fiquei pensando, né, enquanto você lia. Eu acho que tudo o que a Ika falou, eu acho que existem essas três formas, e acho que as experiências são bem individuais, e acho que cabe às vezes até dizer que acho que as intensidades vão variar de acordo com o contexto que você está inserido também, então tem algumas formas que podem ser mais intensas do que outras, e aí eu acho que você passa muito também em diferentes fases da vida. Acho que enquanto criança você tem reage de uma forma, enquanto adolescente também, enquanto adulto que de uma outra forma, você vai meio que é, levando essas experiências no decorrer da vida e acho que tentando ver como isso melhora ou como você reage quando você sofre um tipo de racismo, né? E Então, tem isso que você foi falando com relação à fase da vida, acho que envolve também um pouco da questão de quanto você entende que aquilo que você está vivendo é o racismo, hum, né? E aí hoje se tem toda uma pauta que se coloca da necessidade do letramento racial para que as pessoas elas entendam aquilo que elas estão vivendo e elas possam agir é, de uma forma que elas não fiquem presas à estrutura racista, né? Porque quando a gente fala de racismo estrutural e a definição tá aí, né? Tá dita no texto, a gente vivencia coisas que estão ali no nosso dia a dia. Não necessariamente está explícito que você está sendo discriminado. A pessoa talvez ela não esteja dizendo isso com todas as letras, mas ela está. E aí você precisa entender sobre isso e por isso é tão importante, né, o letramento racial desde sempre, que não foi algo que eu tive, né? Eu nem sequer me entendia como uma mulher preta, que hoje ainda estou nesse processo de, inclusive, né, construção de identidade. E aí aqui tem que fazer um adendo, eu falo mulher preta, mas ainda tenho o recorte de dizer, né? Eu sou uma mulher preta de pele clara, então, né, tem outros atravessamentos, e aí é muito diferente de ser uma pessoa preta de pele retinta, que vai ter outra experiência, que vai, enfim, vivenciar isso de outras maneiras. Eu acho que esse é um ponto chave, assim, de início de conversa, assim, é preciso entender o que se vive. E para isso a gente precisa, como, né, pessoa, sociedade, falar sobre isso. Estamos fazendo isso aqui, isso é ótimo. exato. Eu Né? acho legal você ter tocado sobre isso, porque eu acho que eu passei pelo mesmo processo, assim, acho que dentro do ambiente onde eu cresci, não tinha tantas referências, assim, de pessoas pretas de pele escura, né? Então, eu tive um pouco, eu levei um tempo a mais para entender essa identidade, interagir quanto a isso. Então, eu estava comentando até com a Kairos que eu, por um tempo, fiz mentoria com um grupo
de mulheres pretas, e para mim que foi incrível, porque assim, a quantidade de informação e de assunto e de coisas que elas já sabiam a respeito, e aí eu até comentei sobre, tipo, referência de cabelo, sabe? Porque para mim que foi uma questão durante muito tempo, né? Porque eu não tinha referência dentro de casa do uso do cabelo natural. Então era uma coisa que quando eu cresci foi muito assim, ah, não, é estereótipo, vamos usar aquele cabelo assim, XPTO, é mais fácil de lidar, é mais fácil de Uhum. cuidar, as pessoas falam menos, chama menos atenção, sabe? Esse tipo de coisa. Então eu acho. Você se adequa mais, né? Você não é tão interrogada nos lugares. Interrogado nem necessariamente é sendo, né, diretamente, às vezes é só um olhar que fica ali, né? Sutil de que cabelo é esse? Aham. Então, eu acho que, e esse eu acho que é uma coisa que talvez impacte muito na vida das mulheres, é o processo de aceitação do próprio cabelo, né? É difícil você conhecer uma mulher de pele preta que não tenha passado ou tenha conflitos com a estrutura, a forma do cabelo, enfim. E eu acho que esse foi um lugar de muita transformação, assim, para mim, porque eu cresci com uma mãe que tem inclusive a pele mais escura que a minha, mas que alisa o cabelo a vida inteira, assim, a vida inteira. Até hoje ela tá lá com o cabelinho liso dela e hoje a gente interage melhor sobre essa decisão dela, porque eu respeito e entendo. Mas também eu demorei muito para chegar no ponto de entender por que que ela alisou o meu cabelo tão cedo, assim. A primeira experiência que eu tive de modificar a estrutura do meu cabelo, eu tinha 4 anos de idade. Então, assim, eu passei muito tempo numa revolta, assim, mas por que você não deixou o meu cabelo ser como ele Uhum. era, né? E aí, até entender que era um mecanismo dela de me proteger. Porque ela entendia que aquele cabelo que eu tinha ia me levar para lugares e situações em que eu seria confrontada, que as pessoas não iam, fazer comentários bons. Era o jeito dela de me proteger também. Então, é esse processo de entendendo tudo isso, é o lugar que a gente começa a dizer assim: não, pera. Eu não posso sair culpando as pessoas que estão ao meu redor e que também estão inseridas nesse processo de extrema violência, porque é uma violência absurda, uma criança de 4 anos fazendo alisamento, gente, né? Mas é entender de onde. E assim, anos 90 também, tá, gente? Eu sou cria dos anos 90, a gente passou por umas coisas, a gente Todos nós. é É, feliz por ter sobrevivido. Então, assim, tem muito, muito desse lugar de entendendo, né? O que a gente vai vivendo, as coisas que vão acontecendo, até que hoje eu digo que, bom, eu só não raspei a cabeça ainda porque não tive oportunidade, talvez, assim, aquele dia, mas o meu cabelo hoje não dita mais quem eu sou, assim, ele é parte de mim, ele não é mais o carro-chefe, porque ele também já foi. Eu já fui só a menina do cabelo cacheado, né, que assumiu o cacho, são várias nuances. Né, que a gente passa por causa disso. E aí, não ter referência, não entender direito por que que as pessoas acham o seu cabelo menos legal do que as outras, né, crianças, até Uhum. entender o que está acontecendo, é um processo longo, longo mesmo, né? Sim, eu acho que esse negócio de referência, hoje eu vejo que tem mais diversidade e as crianças hoje em dia têm muito mais acesso. Eu acho que, principalmente nos meios de entretenimento, assim, é uma coisa que eu fico muito feliz em poder ver, porque foi algo dentro dos anos 90 ali que eu acho que a gente não tinha. E aí, se tu olha, por exemplo, aqui para televisão, essas coisas, as referências que a gente tinha de pessoas pretas era como trabalhos, tipo, fazendo papéis como escravos, como serventes, né? Como pessoas serviçais mesmo. Ou então, se você fosse comprar uma boneca numa loja, você não tinha bonecas de cores, eram aquelas bonecas padrão, né? E era isso. Eu lembro que eu não sei como, mas eu tinha um boneco que ele era preto, da pele bem escura mesmo, assim, e o cabelo dele era crespo. E eu amava aquele boneco, amava, amava, porque eu me identificava muito. Mas aí minha avó chegou um momento e falou assim: não, que isso? Esse boneco é estranho, esse boneco é não sei o quê, blá blá blá. Por fim, depois de muito diálogo, muita conversa assim, e jogaram o boneco fora.
O seu bonequinho. É. O trauma da infância foi jogar o boneco da Yasmin fora. Nossa. E aí foi isso. Hoje, por exemplo, quando eu vejo essa questão de referência, eu fico muito feliz de você poder ver e ver como as crianças se espelham, assim, e já não tem aquela vergonha, por exemplo, com a questão do cabelo, de usar um cabelo igual, de falar, eu quero usar um cabelo igual de fulana de tal atriz, porque é lindo, porque é volumoso, porque não sei o quê. Porque, como você disse, né? Sua mãe fez para te proteger, e eu entendo, porque na época de escola eu usava muito cabelo preso, muita trança, e também era uma forma de, tipo, evitar que as pessoas ficassem falando certas coisas ou usando coisas tipo, cabelo de bombril, esse tipo de coisa, que era muito comum na época, né? Totalmente, assim, enquanto você falou do seu boneco, eu lembrei o quanto a minha referência de pessoa na TV, né, assim, que eu gostava, é porque eu fui muito fã das Chiquititas, gente. Eu era muito, muito fã. E nas Chiquititas tinha uma menina que era preta, que era a Pata. Inclusive, Aham. até hoje eu sigo a Areta, entendeu? Eu sou bem fã mesmo. Espero encontrar um dia só para ter essa oportunidade de assim, obrigada, né? Além dela, eu acho que tinha a Biba, né? Que era no Castelo rá tim Então, mas Ah, é assim, Ai, verdade. a sim. gente conta nos dedos quem eram as meninas que estavam ali com seus cabelos cacheados, né? Aparecendo na TV. Mas aí você falou do seu boneco e eu lembrei que eu era doida pela Pata, mas eu tinha a boneca da Millie, que era a menina branca né, que é a Fernanda Souza, né? Então, assim, eu não tinha a boneca da Pata. Ninguém me deu de presente, e eu também não sei por quê, né? Naquele momento ali, acharam mais interessante me presentear com a menina que era branca, né? Por que que não me deram uma boneca que era muito mais parecida comigo, né? E aí, isso ao mesmo tempo de um lugar de assim, mas todo mundo gostava mais que ela era protagonista, tá? Mas ela não era parecida comigo, então eu nunca me via nesse lugar de ser talvez a pessoa que protagonizasse alguma coisa, né? Que estivesse presente de uma forma diferente na TV. Então, acho que essa questão da referência, hoje, né? A gente tem uma. Nossa, 100%. Eu não vou falar 100%, talvez eu fale 100% do meu lugar aqui, né? Pensando na criança que eu fui. Mas, assim, ainda tem muito pra gente andar. Mas é muito diferente, assim. Hoje, o que minha sobrinha, por exemplo, assiste de pessoas parecidas com ela, que tem cabelo cacheado, que tem a pele escura, enfim, que não são brancas, né? Na TV, nos desenhos, enfim, é muito diferente. É muito, muito, muito. E que bom que a gente tem essa oportunidade de ver tudo isso. E aí a gente pode puxar para coisas assim, muito, muito atuais. Assim, a gente tem uma sereia que as pessoas brigaram, fizeram polêmica, uma sereia. Gente, eu preciso dizer que sereias não existem, tá? Vamos me poupar desse negócio? E aí você me diz que a sereia não pode ser preta, ela tem que ser branca, porque a sereia lá dos anos 90 era branca, e agora você não pode botar uma pessoa de outra cor. Eu faço, oi, gente, tudo bom? Vamos melhorar, né? É por isso que a gente ainda tá falando sobre isso até hoje, né? A gente tem referência? Tem. Mas a gente também tem um povo sendo muito chato, né? Dizendo que um ser que não existe tem que ser de tal forma, porque é o padrão, né? Então, ainda tem muita coisa pra gente caminhar. Mas, Gente, enfim. mas ó, só um adendo. Eu sei que não tem nada a ver com racismo, mas é que eu não entendo por que que as pessoas são tão chatas. Elas estão fazendo problema com o ser. O ser que não existe causa problema. O ser que existe causa problema também, porque no da Branca de Neve, que tem 7 anões, não pode ter os anões. Então serão 7 criaturas mágicas que não existem. Então, assim, eu acho que o ser humano tem sérios problemas. O A ser gente deu um pouco errado, essa é a verdade, né? O ser Assim, humano. volta porque Não, não tá rolando. exatamente. Volta, dá um reset, volta para a época dos dinossauros, que a gente deu muito errado, assim. Assim. Mas, Ica, eu queria fazer uma pergunta, porque você é psicóloga, Uhum. né? E a gente está falando muito de é,
vocês estão comentando muito, eu não estou falando nada, porque realmente eu acho que eu não tenho muito o que, o que acrescentar, né? Assim, eu não tive muito esses problemas na infância, eu cresci, acho que todo branco fala, né? Ai, mas eu tenho amigos pretos, eu tenho, né? Mas acho que isso não contribui para conversa, isso não contribui Uhum. para nada. É, mas eu cresci, eu acho que tem muita gente que fala, ai, na minha escola não tinha pessoas pretas, ou eu não cresci num ambiente com pessoas pretas, e então talvez eu não pude aprender, mas, gente, isso também já não é, né? Não é Não tem desculpa mais, desculpa mais. não é desculpa mais. No meu caso particular, eu não sei se eu posso dizer que foi sorte ou o quê, mas eu cresci em escolas que a gente era tinha uma mistura muito legal, então os meus amigos eram, mas a gente era assim, 50-50, não era que tipo era todo mundo branco e tinha uma pessoa, uma criança preta, não, a gente era todo mundo misturado. É, meu pai é preto, minha avó é preta, então assim, demorou para mim, eu como pessoa branca, entender o meu privilégio branco, porque como eu cresci com, eu não sei se isso é justificativa, eu fico até com medo de falar e as pessoas falarem assim, meu Deus, tá falando merda. Qualquer coisa corta, não tem problema. Não, vocês me corrijam, se eu estiver falando, vocês me corrijam, acho que também é um momento que, como eu tô falando, Uhum. né, com duas pessoas que entendem muito mais do assunto do que eu, me corrijam se eu estiver falando uma besteira muito grande. Mas demorou muito tempo para eu entender que mesmo eu crescendo com muita gente preta ao meu redor, o meu pai sendo preto, a minha avó sendo preta, eu tendo essas pessoas ao meu redor, então para mim era muito normal, eu não via essas pessoas diferente, no sentido de que o acesso delas era diferente, que a gente participava de processos seletivos juntos, e eu passava, talvez, por conta da cor da minha pele, não porque eu era melhor, entende? E demorou muito tempo para eu entender, assim, muito tempo mesmo. Então, hoje eu vejo isso com muito mais clareza, mas a minha pergunta é se você, como psicóloga, não sei se você atende crianças, ou se você atendendo já adultos pretos, se eles trazem esses traumas da infância por conta disso, assim, dessa coisa, porque falavam do meu cabelo, eu não tinha referências, eu não sabia por que caminho ir, e como isso pode impactar no desenvolvimento da criança, mesmo por ela não ter referência, porque no meu caso, eu sempre tive uma boneca que era igual a mim. A Eliana era igual a mim, a boneca da Angélica era igual a minha, a Barbie é igual a mim, então para mim nunca faltou referência de para nada, nenhum brinquedo, ninguém na televisão, todo mundo era igual a mim, entende? Então eu nunca tive um trauma desse tipo, mas se para hoje uma pessoa na nossa idade, se quando ela chega para você, se existe esse trauma da falta de referência, da falta do buscar algo para se espelhar e não ter, e como isso impacta na jornada da pessoa. Eu acho que antes de responder essa tua pergunta, que é uma pergunta muito boa, que daí a gente pensa em várias coisas, mas falando especificamente sobre a tua experiência, né? Eu acho que a gente precisa entender que essa experiência de 80, se não for 90% das famílias brasileiras, porque nós somos um país miscigenado. E eu acho que entender também a nossa própria cultura, né? Como é que as famílias são distribuídas, né? Assim, a gente não tem famílias que são
a gente tem, mas enfim, em sua maioria, as famílias são realmente de pessoas com peles de cores diferentes, né? E seja por experiências vividas nesse, né, dentro dessa família ou não, a gente vai ter esses questionamentos ao longo da vida, né? No sentido de como é que a minha experiência, por que que a minha experiência é diferente da do outro, né? Quando a gente está crescendo e entendendo mais as coisas. E aí entra novamente aquela coisa que eu falei no início, que é a ideia do letramento racial. O letramento racial não pode ser só para as pessoas pretas, gente. Pessoas brancas precisam ter letramento racial. Porque a grande questão de não entendimento é porque esse lugar de privilégio do branco, ele é colocado como um lugar padrão, não é como um privilégio. É como tá certo isso aí que você tá vivendo, o fato de você chegar nos lugares e as pessoas te olharem, simplesmente te receberem, né? E não questionar a sua roupa, não questionar o seu cabelo, não questionar nada. Então, esse entendimento precisa chegar para todo mundo, né? Não é só para as pessoas pretas, até porque, como a gente costuma dizer, o problema do racismo não é nosso. O problema do racismo é de quem é racista, que é assim, né? De vocês brancos que vão aprender a lidar com isso e deixar de ser preconceituosos, né? E agora uma enxurrada de pessoas com certeza estão me odiando, mas tudo bem, Mas é um porque a problema gente delas, a precisa gente... dizer isso, Exatamente, isso né? é um problema É, delas. pois é, então eu acho que esse é um ponto importante assim de a gente falar, porque a sua realidade é a realidade de muita gente que cresceu com avós, ou um dos pais, né, que é preto, mas a pessoa é branca e ela não vai entender isso até que se fale, se dialogue e realmente se ensine, né, a diferença que estruturalmente a sociedade coloca, né? E aí a gente vai começar a dar passos melhores quando a gente começar a entender que todo mundo precisa ter esse letramento, né? Mas a gente já caminhou um bocado nesse sentido, porque hoje a gente está falando que é necessário, né? Assim, nas nossas infâncias isso não aconteceu, definitivamente. E aí chega no ponto da tua pergunta, né? Na minha experiência como terapeuta, eu tive o privilégio de atender muita gente e eu falo privilégio porque, nesse sentido, eu tive a oportunidade de também ir construindo a minha própria identificação como uma terapeuta preta, né? É de ter esse público chegando para mim dizendo assim: eu te escolhi porque você é uma mulher e você é uma mulher preta e eu me identifico com você, né? Então, essa fala ela começou a ser muito recorrente, assim. Eu atendi, porque agora eu estou na pausa, né, da clínica, não estou atendendo, mas eu passei, acho que 5 anos, uns 5 anos aí atendendo, e nesses 5 anos, desde o início eu escuto isso, né? Eu vim até aqui, eu fiz questão de escolher você por isso, né? Essa é algo que vai construindo a gente, constituindo a gente como profissional também. E aí a gente percebe que precisa dar uma atenção maior a estudar, é, ter referências nesse sentido também, né? Entender como, de fato, essa construção simbólica dessa pessoa vai afetando o desenvolvimento psicológico dela. E por que que isso, aquilo que ela vai trazendo, né? Sendo uma pessoa adulta, das questões, das problemáticas, vão sendo impactadas por esses atravessamentos, né? Assim, relacionados às vivências de racismo durante a infância, durante a adolescência e tudo mais. Então, essa talvez já seja uma resposta, né? Tem impacto, um impacto absurdo em você nunca ter se visto, por exemplo, na TV, né? Porque como é que você constrói esse lugar simbólico de entender que você também pode chegar em determinados lugares e fazer determinadas coisas se você nunca viu ninguém parecido com você fazendo isso, né? Então, sim, isso traz um impacto enorme na própria identificação, porque você passa a não querer ser tão parecido com você vai querer parecer com outras pessoas, as pessoas que são legais, as pessoas que aparecem na TV, as pessoas que fazem viagens, e aí eu vou trazer até uma experiência muito pessoal, porque não só, né, desse lugar de terapeuta, mas no meu lugar de pessoa que fez terapia por muito tempo também,
de entender que muito das minhas barreiras pessoais, elas tinham a ver com esse lugar de eu não me entender merecedora de algumas coisas, não me entender tendo possibilidade de chegar em certos lugares, porque eu não via pessoas como eu chegando nesses lugares, né? E isso é muito forte. E a gente fala como se fosse só desatar um nó, né? Mas esse nó tá dentro da nossa cabeça. Então, assim, Complexos. é muito complexo, né? E eu acho que, nesse sentido, a gente também precisa lembrar que o processo de se entender como essa pessoa que vivenciou tudo isso em fases específicas da vida, em âmbitos diferentes, porque assim, como a gente falou no início, as experiências são muito individuais. Então, na escola essa pessoa viveu determinada coisa, na família ela viveu uma outra coisa. Quando ela começou a se relacionar romanticamente, ela viveu outra coisa. E aí tudo isso vai se atravessando e tem coisas ali que você nem sabe que você tem travas e que você vive dificuldades ali nos seus relacionamentos por isso. Então chegar nesses pontos, além de tudo, é muito impactante, né? E eu acho que é importante dizer que às vezes a gente não aguenta, assim, não dá conta. A gente, né, precisa e por isso o processo terapêutico ele é tão importante nesse sentido, porque aí você tem alguém que está ali com você te dando suporte para dizer, calma, respira, não é fácil, é bem doloroso, mas faz parte dessa experiência e vai te levar para um lugar diferente. Nem sempre a gente pode garantir que o lugar é bom, né? Porque, enfim, é desse construir, desse desenvolvimento do outro, mas assim, o processo terapêutico ele traz essa oportunidade de você não passar por isso sozinho. Porque é impactante demais você se perceber nesse lugar de ter eh, travas e barreiras ali de você para com os outros e dos outros para com você e perceber que isso tem a ver com uma discriminação, um preconceito, uma questão racial, assim. Porque não é óbvio, apesar de ser, né? Não é óbvio, apesar de ser. Então, acho que esse é um ponto, assim. Mas eu não sei se eu respondi toda a sua pergunta, porque eu sou bem faladeira, então já devo ter entrado em 3 assuntos Não, diferentes aqui. claro, claro que sim. Não sei se a Yas tem alguma Não, coisa para compartilhar, alguma história sobre, não não, sei. eu acho que esse negócio, acho que é bem real, porque assim, acho que até questão de roupa, assim, eu vi poucos líderes, por exemplo, dentro do mercado de trabalho, eu vi poucos líderes pretos. E o que eu vi, ele era sempre o mais arrumado, o mais bem vestido. Comparado com os outros gerentes, os caras iam de qualquer jeito. Mas ele não, porque eu tenho certeza, por mais velado que fosse, que no dia que ele fosse mal vestido, ele não seria reconhecido dentro do cargo dele, por exemplo. Então, tudo aquilo que ele tinha se esforçado não ia valer a pena. Então, as pessoas Entra sempre em segundo plano, né? exato, as Assim, pessoas ou julgariam, tipo, completamente. Então, por exemplo, hoje eu ainda tenho em algumas questões que eu sei que em determinados lugares não faz sentido eu ir vestida do jeito que eu quero, porque eu sei que as pessoas vão olhar diferente duas uhum. vezes. E aí você tem que se vestir um pouco melhor, diferente de um amigo branco, que para não dar, tipo, uma má impressão, entre aspas, sabe? Tipo, um desconforto, não sei o quê. Ou para as pessoas não ficarem, tipo, te julgando realmente. Então, acho que em vários momentos, enquanto a gente cresce, principalmente a gente que é tudo dos anos 90, você se vê como um único indivíduo no meio dos brancos, sendo completamente minoria. E aí, eu vou usar até a palavra pioneiro, porque às vezes você está em determinados lugares e você vai encabeçar que coisa ali, e acho que era o que você estava dizendo, romper essa coisa, esse processo, porque você não tem referência, você não tem em quem se espelhar, você não tem nada à sua frente, você chega num ponto e fala, a partir daqui para frente, eu não sei como é, eu não sei como é que faz, eu não sei como resolve. Por quê? Porque quando você olha para o lado, já não tem ninguém, né? Então, É, e eu acho que pensar nisso, quando a gente pensa nessa coisa do aspecto psicológico, né? Assim, você não desenvolveu habilidades sociais relacionadas a como estar naquele lugar,
da forma que é para se estar, e não se protegendo o tempo todo, e não entendendo que sempre tem que estar um pouco mais arrumada, um pouco mais educada, um pouco. Porque suas habilidades são voltadas para isso. Você vai entendendo, e isso é talvez a maior violência. Não estou diminuindo de forma nenhuma né, o crime do racismo, que é tipo de violência física e direta e tudo mais, mas assim, a maior violência no sentido de que como é que você combate, como é que você se porta quando ninguém está dizendo que você tem que fazer, mas você sabe que tem que fazer daquela forma, né? É aquela coisa do eu não vou sair, sei lá, de jeans e camiseta e havaiana para entrar numa loja chique, porque eu sei que as pessoas não vão me tratar bem da maneira que tratariam uma pessoa branca. Aí eu vou toda arrumada. Como é que eu faço um caminho diferente, sabe? Como é que eu vou romper com isso que eu tô entendendo que é uma coisa que vem dessa estrutura racista? É muito difícil, né? Porque eu tenho que ligar ali habilidades que sejam primeiro de autoconfiança, de eu me bancar de estar de camiseta branca, jeans rasgado e havaiana, numa loja que ninguém vai me dar atenção e que vai, sei lá, não vai me tratar bem, né? É um processo um processo interno muito complexo mesmo, assim, de construindo isso. E aí, onde que a gente se apoia para encontrar, né, forças internas e externas para conseguir ir trabalhando essa autoconfiança, né, essa autoafirmação, construir essa identidade de que é possível sim, né, estar em lugares assim como qualquer outra pessoa, né, que isso entendendo que você sim vai sofrer algumas coisas provavelmente, porque a gente ainda não está vivendo, né, no paraíso. Sonho com esse momento, mas entender que para romper algumas coisas você vai ter que se expor a situações fazendo esses movimentos de estar diferente mesmo, né? E claro, escolher quando essas batalhas acontecem. Eu jamais iria para uma entrevista de emprego sem estar arrumada porque eu quero um emprego, entendeu? Escolher os lugares em que você rompe essas barreiras também é uma outra coisa, assim. Mas eu acho que a gente vai aprendendo a se fortalecer. E eu acho que uma coisa que você falou, Yasmin, que você fez, teve um momento em que esteve com outras mulheres em um grupo e tudo mais. Então, estar junto com outras pessoas que passam pelo mesmo que você, que estão se entendendo naquele mesmo processo, é essencial, né? É quando a gente percebe o poder da coletividade, quando a gente se identifica e cria esse lugar de pertença mesmo, né? E aí, falando de uma experiência que eu tive, a minha talvez uma das que foram, assim, mais de desbloquear caixinhas aqui dentro da minha cabeça, é que, assim, eu tive por muito tempo, e ainda é uma batalha grande para mim, uma trava muito grande com estudar idioma, né. Hoje eu tenho me dedicado, tem sido a minha batalha pessoal, né, conseguir destravar esse inglês, agora vai. Mas eu tive por muito tempo essa trava com o inglês. E eu não entendia de onde vinha isso, assim. Eu estudei espanhol por um tempo, mas eu não entendia porque eu não conseguia. E eu não conseguia, assim. Eu não tô falando de que eu não tive oportunidade. Eu tive, quando eu fui tendo oportunidade, por um tempo eu não tive mesmo. Mas quando eu tive, eu não conseguia estudar. Eu simplesmente não passava ali das primeiras aulas, dos Tá. primeiros momentos. Até que, nesse processo de estar em terapia, se entender como uma pessoa que tinha várias travas ali que eram relacionadas à questão racial, eu entendi o que estava acontecendo. Eu não me entendia como uma pessoa que tinha possibilidade de estar onde pessoas que falam inglês estão, Uhum. sabe? E Entendi. aí isso foi me levando para entender essa questão minha, né? Que aí é muito pessoal. E o que destravou para mim completamente foi participar de um grupo, na época um projeto muito legal, inclusive a minha professora é de Guarulhos, Barulho de peso. é maravilhosa, enfim, uma pessoa incrível. E ela tinha um projeto que era voltado só para mulheres pretas, para dar aulas de inglês. E aí foi quando eu realmente entendi que o que eu precisava era destravar isso dentro de mim, entender que eu também era pertencente àquele lugar de aprender inglês, de entender e de estar onde todo mundo podia estar também, né? Mas foi nesse grupo
com todo o cuidado de uma professora preta, reunindo mulheres pretas e dando um conteúdo que era todo exclusivamente falando sobre cultura preta, cultura afro-americana. Então eu fui me colocando nesse lugar, entendendo que eu também pertencia ali. Esse processo me levou a hoje estar encarando assim, o que vier. Destravei ainda? Totalmente não, mas agora eu vivo a experiência que todo aprendiz de idioma vive, né? Não é mais uma questão de eu achar que eu não caibo mais nesse lugar. Agora é porque é o perrengue de aprender outro idioma, é só isso. Que não é só, né? Mas eu precisei dessa identificação com pares mesmo, de estar ali com outras pessoas que também passaram por dificuldade nesse sentido e identificar essas coisas em mim. Então, sem essa coletividade, talvez eu não tivesse percebido coisas que eram necessárias que eu destravasse, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante, essa identificação coletiva, encontrar pessoas que possam também estar junto com você, assim, te dando força, te empoderando, dizendo, olha, isso é possível, essa dor não é uma coisa, não é besteira, não é mimimi, né? Não é nada disso, ela é real. E você pode passar por isso transformando isso numa outra coisa, assim, eu acho que isso é bem importante de pensar também. Sim, eu acho que eu nunca tinha refletido sobre isso, sobre a importância do coletivo, e a ficha caiu só muito depois, mas quando eu estava fazendo meu intercâmbio na Irlanda, eu dividi a casa e eu dividi a casa com uma menina que era inglesa, mas que era de origem da Serra Leoa, então ela era uma pessoa preta de pele escura, e dividi a casa com um casal nigeriano, que também eram pessoas Uhum, pretas. E eles estudavam medicina, o cara já estava se formando, tal. E para mim era muito louco ver a posição deles ali, as conversas, os diálogos, e foi tipo sensacional isso. E depois, fazendo essa mentoria de TI com pessoas de cor também, eu acho que muda, acho que sim, acho que a sua percepção muda, acho que isso que você falou, acho que tem alguns bloqueios que você acha, pelo menos para mim, que eu achava tipo incapacitante, mas eu achava incapacitante porque eu achava que eu não tivesse a capacidade intelectual de fazer. E não porque era por outro motivo que estava relacionado à questão e tipo por eu não ter uma referência, por eu nunca ter visto uhum. alguém chegar lá que eu poderia tipo correr junto, correr atrás, tipo fazer é, algo parecido. Então, acho que é sensacional. Hoje eu entendo essa importância e acho que na igreja onde eu estou hoje, que tem esse mix muito bom, eu adoro estar junto com a galera de cor, adoro estar conversando sobre. Eu adoro sair com eles e não me sentir tipo a minoria no grupo, sabe? Isso Sim. para mim faz toda a diferença. Inclusive, a gente estava conversando esses dias sobre igreja e tal, eu e a Kairis. E aí, aonde ela vai na igreja dela, tem uma igreja lá que é de uma outra denominação, mas é uma igreja predominantemente de africanos. Uhum, Eu acho que não tem pessoa branca, essa é a realidade. Nunca vi. Eu nunca uhum. vi. É porque a minha igreja, a gente é uma igreja muito pequena. Então a gente se reúne num cinema. É muito Ai, que comum bom. isso. É muito comum isso na Inglaterra, porque eles têm toda uma lei lá sobre prédios, enfim. Então as igrejas pequenas, elas tendem a se reunir em salas de cinema. Então a minha se reúne numa sala de cinema, e tem uma outra igreja, chama Ministério Zion, é um Uhum. ministério conhecido até, e eles são, eu acho que de origem nigeriana, se eu não me engano, esse ministério. E eles se reúnem do lado da minha igreja. Então, eu acho muito legal ver, porque os nigerianos, em geral, eles vão à igreja vestidos a caráter, com aquela roupa tradicional de domingo na igreja. As mulheres estão sempre com o cabelo super arrumado, as flores, os chapéus, e as crianças impecáveis. E assim, é uma educação, ninguém, as crianças não correm. Assim, a mãe dá aquele olhar assim, ó. Que é aquele Totalmente diferente de mim, que corria loucamente pela igreja, tá, gente? É aquele negócio assim, é um olhar, a criança já vem aqui do lado, gruda na saia da mãe, ela não sai dali. E aí eu falando com a Yasmin.
que estava falando algumas coisas sobre a igreja, eu falando, ah, não, eu queria visitar umas outras, ver como é que é, não sei o quê. E ela comentou comigo, por que você não vai nessa que é do lado da sua igreja? Eu falei assim, eu acho que não. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei assim, cara, eu acho que eu vou ser a única pessoa branca na igreja. Aí ela falou assim, mas e daí? Aí eu falei assim, acho que eu não vou me sentir bem. Aí ela virou pra mim essa semana, ela falou assim, eu não comentei na hora, mas agora eu vou comentar. Ela falou assim, você já parou pra pensar que você não foi porque você tava com medo, receio de ser a minoria, mas que pra gente, né, pra nós pessoas pretas, essa é praticamente, é o nosso dia a dia, A constância, é a né? constância. E eu falei assim, é. E eu, no meu lugar, no meu privilégio branco, porque isso é um privilégio eu poder escolher não estar naquele lugar, porque eu não quero ser minoria. Então, eu podia, dentre milhares de igrejas que tem na minha cidade, e eu moro num país, eu moro na Inglaterra, então é um país predominantemente branco, apesar de ter uma imigração muito grande de pessoas nigerianas, e tem muitos africanos, tá? Então tem igrejas é, predominantemente de pessoas pretas, tem igrejas que são predominantemente de pessoas brancas. Então eu tenho essa escolha. Então, dentro do meu privilégio branco, eu posso escolher não ser a minoria. E aí, quando a Yasmin falou isso, foi praticamente um buraco no meu chão. Eu falei assim, cara, na verdade, agora eu preciso experimentar isso. Eu preciso sentir isso na pele, pela empatia também, de entender, porque eu tenho pessoas ao meu redor que sentem isso todos os dias e eu não sei como é, e provavelmente nunca vou saber como é. E mesmo que eu sinta isso um domingo, isso ainda não vai ser o meu dia a dia. Eu vou talvez experimentar, vou entrar lá e, bom, sabendo que é uma igreja, a gente deveria esperar não ser tratado de uma maneira diferente, porque é Tô uma doida pra entrar nessa pauta da igreja, gente. porque é a igreja, mas assim, mesmo assim, a gente sabe que não é assim, porque a igreja é racista, cara. A gente sabe que a igreja não está preparada para falar sobre o racismo. Não está. A igreja foge desse assunto, né? Então, assim, eu não sei se vocês têm alguma história, se vocês se sentem confortáveis para falar sobre o assunto, né? Se esse é o Vamos falar momento. mal da igreja? Não, Vamos? não é falar, não é falar, não fala mal da... Não, não é Jesus. A gente Brincadeira, não tá aqui para gente. falar mal do evangelho. O Eu, evangelho não é eu- racista. Mas, É diferente, é uma diferença enorme entre uma exatamente, igreja, o evangelho instituição e não é o evangelho, evangelho. a gente não tá falando do evangelho, mas que existem problemas de racismo dentro da igreja, existe, assim como existem vários problemas dentro da igreja, entende? Sim. Então, assim, que eu preciso, e eu farei isso, e a gente pode fazer um check-up depois sobre como que foi o domingo na igreja, para falar como eu me senti e tudo mais, e como foi, porque é uma igreja que realmente eu nunca vi, eu nunca vi nenhuma pessoa branca entrando naquela igreja, nem saindo, porque o culto começa e termina no mesmo horário da minha igreja. Então eu vejo as pessoas chegando Uhum. e eu vejo as pessoas saindo. Então eu acho que eu seria a única, ou talvez deve ter mais umas 2 ou 3 pessoas ali, mas para ter a experiência, e eu sei que não, isso não vai ser o meu normal. Porque eu não, no meu dia a dia isso não vai acontecer, entende? As pessoas não vão olhar diferente para mim, eu não vou chegar num lugar e as pessoas não vão me tratar diferente, ou não vão me atender numa loja, porque exatamente como você falou, eu não preciso me preocupar. Eu vou de pijama no supermercado, eu vou de pijama na loja, eu recebo comida de pijama. E eu não me preocupo, eu nunca parei para pensar sobre isso. Não é uma coisa que passa pela minha cabeça que eu preciso me arrumar para ir para qualquer lugar, que eu preciso, meu cabelo tem que estar impecável, porque senão as pessoas vão olhar para como que tá meu cabelo. Isso não é algo que em 30 anos de idade que eu tenho, que eu algum dia parei para me preocupar que eu não poderia sair de pijama na rua, nunca.
Nunca na minha vida. Então, escutando aqui a gente conversar nos últimos 45 minutos, o meu coração tá doendo de escutar vocês falarem sobre todas essas coisas, apesar de já saber que existe e da gente escutar, e eu acho que quando são pessoas próximas dói mais ainda. Dói muito mais, porque você fica assim, cara, não é possível que eu não durmo e acordo pensando todos os dias nisso, e como que eu posso me educar mais ainda para que essas coisas não aconteçam, porque é, é inadmissível, é inadmissível que isso siga acontecendo, que as pessoas continuem pensando isso. Eu não sei, aqui na Europa, no meu trabalho, eu estava falando com a Yasmin, me fizeram uma pergunta, porque eu falei que eu vinha para Portugal e tal. Uhum. Mas quando você vai para a praia, como que é seu bronzeado? Você fica bem vermelha, porque você é branquinha, você fica bem vermelha? Eu falei assim, não, eu até que fico, eu me bronzeio bem, a minha família, meu pai é preto, minha avó é preta, então eu fico bronzeada como meu pai, mostrei uma foto do meu pai. As pessoas ficaram constrangidas, porque meu pai era preto e eu sou branca. Aí eu fiquei assim, chocada. Eu falei assim, gente, mas por que as pessoas ficam constrangidas? Porque eu tô mostrando a foto do meu pai preto, assim. Tipo, elas estão tão acostumadas a viver em uma bolha de pessoas brancas e não se misturarem, porque realmente, pelo menos na Inglaterra, mesmo que tenham muitas pessoas pretas, as pessoas vivem segregadas, né? As raças vivem segregadas, né? Os asiáticos vivem com os asiáticos, os brancos vivem com os brancos, os pretos vivem com os pretos. Não existe mistura, entende? É muito difícil você ver um casal interracial. Isso não existe, isso não existe. Mas pra gente, no Brasil, como você disse, é comum, né? A gente é Uhum. uma raça, a gente é um país com muita mistura de raças e tal. Então, quando eu falei, as pessoas ficaram assim, elas não sabiam, fizeram um sorriso amarelo, assim, falou assim, gente, falei alguma coisa errada. E eu, tipo, o que que eu, né? Constrange para uma coisa que não E pra teria mim, por que ser constrangimento, né? Assim, e é constranger nesse sentido de sentimento estranho mesmo, né? Porque as pessoas elas não sabem lidar com essa mistura. É isso que elas não sabem lidar e elas ficam estranhas, é, né? exato, eu fiquei, tipo, não sabia, eu falei assim, acho que da próxima vez não vou nem falar nada sobre mim. Se perguntarem da minha família, eu vou mostrar uma foto da minha mãe, sei lá. Tipo assim, nem tem porquê, né? Tipo assim, Uhum. e não é vergonha do meu pai, mas é que, tipo, é da situação. Porque eu fico imaginando se um dia meu pai tivesse do meu lado, como as pessoas tratariam o meu pai? Porque eu ficaria, nossa, sei lá, acho que eu ficaria virada no giraia se elas tratassem meu pai mal. Por causa da cor de pele dele. Assim, vocês estão maluca? Vai tratar meu pai mal porque tem uma cor diferente da minha? Eu não admitiria, entende? Tipo, jamais. E essa é uma pergunta que eu já estava para fazer desde o começo, que nós, como pessoas brancas, eu escuto muito isso hoje na mídia, que não basta não ser racista, você tem que ser antirracistas. Aí a pergunta é, como ser antirracista? O que o que uma pessoa preta considera considera um branco antirracista, ou o que é uma atitude antirracista, não violenta, obviamente, porque eu acho que violência não leva a nada, nem de um lado, nem de outro. Então, o que é uma atitude antirracista? Como se posicionar contra o racismo, sendo uma pessoa branca, porque, afinal, né, não é o nosso, como eu disse no começo, não é o nosso lugar de fala, a gente não sofre racismo. Então, como se posicionar contra o racismo quando a gente não sofre racismo, a gente não conhece essa dor e a gente nunca vai conhecer essa dor, mas como se posicionar contra o racismo? Aí eu queria ouvir de vocês sobre isso, assim. Bom, eu vou começar aqui com
contando, porque nós temos um amigo em comum, dois amigos em comum, né? Li, Estevam, maravilhosos. E a gente tem um grupo que se chama Cara Gente Branca. É por aí. A gente vai começar assim. Cara, gente branca, vocês precisam se educar. Esse é o ponto, né? É aquilo que eu falei sobre entender a situação, entender a estrutura social, entender que a gente vive em uma estrutura racista que sim discrimina as pessoas pela cor da pele. E não só esperar, né? Que eu acho que esse é talvez a maior revolta, assim, das tantas que a gente tem, mas é assim, não esperar que alguém, né, que é preto, vá lá e te conte que você precisa fazer determinada coisa ou agir de determinada forma para ser antirracista, sabe? Num sentido de busque isso, sabe? Busque, se eduque, entenda, saia desse lugar do eu não sinto, né? Então se eu não sinto, será que eu consigo alcançar, né, esse entendimento? Sim, hoje a gente não tem desculpa para mais nada com relação à informação, né? Vou sair. Exatamente, né? Até o chat GPT deve estar dando para ajudar nessas coisas, viu? Hoje em dia até isso, você não É precisa, você isso. pode ficar conversando com ele ali que ele vai te ensinar. Pois é. Então, assim, a gente tem livro, a gente tem podcast, a gente tem vídeo, a gente tem, sei lá, a gente tem tanto recurso, sabe? Então, eu acho que esse movimento que começa pela educação, pela forma como a gente entende as coisas ao nosso redor, ele é essencial, né? E não esperar, e que essa atitude seja ativa, né? Eu, como pessoa branca, vou lá e faço e procuro e entendo. Eu não espero que alguém venha me contar, porque essa pessoa vive, sente e vivencia essas coisas e ela sabe, então ela que me conte, né? Não é assim. Até porque nenhuma pessoa preta tem a obrigação de estar ensinando ninguém, gente. A gente já tá num rolê que vocês nem queiram saber, para ainda ter que fazer isso. Então, assim, eu acho que é o ponto principal, assim, é buscar se educar, né? É buscar entender essas relações, como é que isso acontece. E, assim, a partir daí, abrir os olhos, né? Porque depois que a gente vai lendo, entendendo, a gente começa a olhar ao nosso redor e perceber, nossa, acho que não era assim, né? Não, tava bem aqui na minha cara e eu não percebi, né? E, claro, eu não tô falando que é só isso, assim. Eu acho que esse é o ponto de partida, né? Porque, como a gente diz, a gente tem os brancos como aliados, mas a gente desconfia um pouco porque a estrutura é a favor de vocês. Então, Uhum. no menor, escorregou um pouquinho, o privilégio está ali, você pega, né? E aí a gente vê as altas discussões, assim, sobre isso e polêmicas. Eu sou uma pessoa que gosta de ler algumas coisas, né? No caso, fofocas. Então, o mundo das celebridades traz um pouquinho assim de como tem gente que se porta, conversa, dialoga, mas no momento que a coisa aperta, pula pro privilégio, né? E agarra o privilégio e vai com ele. E tanto faz, tanto fez para quem tá ali passando por situações de discriminação. Então, acho que o primeiro passo é educar, se educar e buscar isso ativamente e depois ter esse cuidado de não escorregar nisso do seu privilégio com tanta constância, né? Não estou dizendo que todo mundo vai conseguir fazer com perfeição, afinal é uma estrutura, né, social. E a gente não consegue individualmente romper com tudo isso. Esse rompimento é coletivo, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Então, acho que nesse ponto dá para começar por aí, né? Um recadinho para a cara gente branca. Amei o nome do grupo. Sensacional. Eu vou te colocar lá. Não, mas eu acho que é basicamente isso. Acho que conforme você vai aprendendo, ver meios, acho que de aplicar isso, de colocar em prática, acho que de tentar ver o que dá para mudar, acho que ao seu redor, sabe? Tipo, se tem, acho que tipos de comentários, algumas atitudes, algumas coisas, eu acho que isso que dá que para moldar. Mas como você disse bem, tem toda essa estrutura e essa estrutura foi toda criada para o branco. Então, não é algo que dá para mudar do dia para a noite. Então, exige um processo, é um processo coletivo,
que as pessoas se esforcem também, né? Porque é muito cômodo e muito confortável você pegar o seu privilégio. Tipo, é muito fácil. Totalmente, tá lá na sua mão, né? Tá feito para Exato, você. exatamente. Então, eu acho que, como é que você falou, para mim, acho que a base da educação, ela vai fazer toda a diferença nesse processo, né? Acho que você estar consciente desses aspectos da história, de como isso influencia, de como isso impacta desde a infância até a vida adulta, né? Eu acho que a consciência em si já vai fazer, tipo, muita coisa, que já vai trazer bons resultados, né? Porque aí você para de você olhar de determinado jeito, você para de fazer não sei o quê, você para, tipo, de ter certas atitudes só por conta que você, tipo, leu, entendeu, compreendeu, falou assim, bom, isso é errado, isso é inadequado, isso não faz sentido, né? Porque, né, eu acho que fica mais claro para todo mundo. E aí a gente não se desgasta tendo que ficar, tipo, lá falando, explicando por que isso, por que aquilo, né? E a gente não tem que se desgastar, né? Que esse também é um aprendizado pra gente, assim. A gente não tem que estar se desgastando. As pessoas têm como ter acesso a essas informações de como pensar diferente e transformar essa consciência para ela ser uma consciência antirracista. Então, é um desgaste porque, assim, a gente tem que pensar e não fazer. E esse é o desgaste mental. Enquanto eu estava ouvindo vocês também, eu ficava pensando, assim, o quanto esse impacto psicológico acontece porque a gente tem que estar pensando sempre, né, em como se portar, como falar, o que fazer, e caso você tenha o amiguinho branco do lado, você ainda tem que contar para ele como ele não pode fazer. É muito desgaste mental, gente, é muito. Então, assim, vamos tentar fazer a nossa parte, e sem esquecer que eu falei que para trazer a polêmica da igreja, que a nossa consciência precisa ser transformada para quem é cristão, sabe? E isso é bíblico, não sou eu que estou dizendo, não, tá, gente? É a Bíblia. E para quem crê que ela tá lá contando coisas importantes, né? E sendo uma diretriz de fé e de prática mesmo, essa transformação precisa acontecer. A nossa mente não pode estar ali enquadrada em um sistema em que está deixando pessoas sofrer. Não é só de fora das coisas, sabe? É sofrimento, é violência, é morte. Porque é isso que o sistema racista causa. Então, a gente precisa transformar nossa mente nesse sentido e se esforçar para isso. Então, ainda fica essa dica para os crentes, tá? Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Mas eu vou dizer que seja um amiguinho como a Yasmin, porque a Yasmin não me explica nada, não. Ela fala assim: você pode achar nesse link aqui, ó. Você pode Ah, ver esse vídeo aqui. Essa pessoa fala sobre isso, se você quiser saber, porque às vezes eu pergunto algumas coisas mais específicas que eu não sei, ou como uhum. ela se sente em certos assuntos, porque eu gosto de ler sobre o assunto e entender mais, porque é importante, como você disse, o acesso à informação está aí, e a gente já conversou sobre isso, e ela já me falou sobre esse desgaste, que é ficar explicando as coisas de novo, e de novo e de novo, e ninguém tem obrigação de explicar nada para ninguém sobre esse assunto. Então, eu acho que eu já diminuí, né, meu nível de perguntas. Não, já. Já. Esse é o momento que É acontece que uma ela olha, exposição das pessoas. mas pode diminuir mais. Não. Mas assim, tipo, algumas perguntas muito, muito pontuais, do tipo assim, eu não sei onde buscar sobre isso daqui. Aí ela sabe, ela me manda, assim, então, tipo, sejam esse tipo de amigo. Não dei a resposta É, mastigada. e assim, eu acho que, claro que a gente está falando aqui numa coisa muito geral, muito, né, para além das relações, assim. Quando a gente fala de relação, assim, quando a gente fala de um amigo, de uma pessoa próxima, é claro que nessa experiência a gente tem troca, né? Então, uma pessoa preta com um amigo branco e etc, enfim, qualquer diferença nesse sentido, ela vai ter trocas ali que são educativas, digamos assim, né? Então, mas essa troca é muito mais do afeto, do lugar da empatia, do compartilhar. Não é uma obrigação de eu dizer para você, né? Conceituar para você o que é, mas é de uma troca saudável. E isso só acontece, que é um outro ponto bem importante, se você tem diversidade nos seus amigos, nas suas relações.
Se você anda só com as pessoas que parecem com você, isso não vai acontecer, certo? Então, assim, sabe as suas redes sociais? Quem que aparece nas suas redes sociais? É só gente igual a você? Hum, Fica difícil ter troca nesse sentido, né? Então, acho que é um outro desafio que tem a ver com essa coisa de como é que a gente muda a nossa mente, a nossa consciência, nesse sentido de entender um pouco do que a gente precisa mudar, né? Não é nem entender só o que o outro passa, porque tem coisas que a gente nunca vai alcançar, né? Como eu falei da experiência individual, dificilmente eu vou alcançar a vivência de uma mulher preta requinta. Dificilmente não, eu não vou. Isso não vai acontecer, né? E então, mas o quão próximo eu posso chegar para tentar mudar aquilo que for possível dentro da minha cabeça, primeiramente, da forma que eu enxergo o mundo, e nas coisas que forem possíveis de forma prática também, né? Na minha ação. Então, é me aproximar dessas pessoas, do que elas estão falando, do que elas estão vivenciando. Eu acho que esse é um ponto que também ajuda muito nesse processo, né? E hoje rede social tá aí, gente, tem gente de todas as formas, cores e falando coisas muito legais e a gente precisa sair da nossa bolha, esse é o ponto, né? Sim. Eu acho que isso que você comentou sobre uma pessoa quando tem o tom de pele mais escuro, quando eu morava lá na Irlanda, teve uma situação em que na época tinha uma menina da Somália e ela tinha que pele escura e teve uma discussão porque tinha eu e uma outra brasileira, eu estava na cozinha, essa brasileira estava contando uma brincadeira infeliz que ela fez na sala de aula dela, e é aquela coisa, você tá aprendendo lá inglês, ela contava metade em português, metade em inglês, metade em português, metade em inglês, e aí saiu o que não devia, saiu uma frase do tipo, eu não gosto de gente preta. Porque ela estava contando, fazendo uma piada aqui de mau gosto. Embora os pais dela sejam pessoas de cor, ela estava zoando um outro brasileiro lá, não sei o que, e a professora ouviu, achou aquilo um horror, e ela foi explicar que, na verdade, ela só estava zoando o menino, tal, não sei o que lá, porque ela também era de cor, enfim. A menina da Somália ouviu só uma parte dessa conversa, só a parte que era em inglês, o que foi o suficiente para gerar o caos dentro de casa e a menina da Somália perguntar: qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Você é louca? Você tá maluca? Não sei o que, não sei o que. Lá. E aí eu fiquei meio que, tipo, sem saber o que fazer, porque eu não conseguia explicar a situação, que era uma brincadeira infeliz, e eu não conseguia, tipo, Não conseguia nem me expressar porque eu tava aprendendo. exato, tava, tipo, o português não saía, o inglês não saía. E eu fui falar pra ela, olha, o que ela tava contando, não sei o quê, porque os pais dela são de cor, assim como eu sou uma pessoa de cor. Aí ela virou pra mim e falou assim: você não é preta. Na lata, assim. Aquilo desceu engasgado, assim, ó, desceu tipo. E eu não entendi na época. E depois, quando eu fui ler sobre colorismo, e foi o que você fez logo no início do episódio, você falou que sou uma pessoa preta de pele clara, assim como eu, né? Uhum. Tipo, categorizou, porque é importante dizer porque até a forma que o racismo vem é diferente dependendo da tonalidade da sua pele. Então, quando ela falou aquilo, eu falando, não, mas no meu país eu sou considerada uma pessoa de cor, eu não sou considerada uma pessoa branca. Ela nem quis saber, ela nem quis continuar a conversa. Ela voltou pro quarto dela e fechou a porta e morreu o assunto. Eu fiquei com aquilo, eu falei, tipo, mano, e agora? E aí depois, quando surgiu, acho que no último Big Brother, que surgiu um assunto sobre o cara lá Uhum. ser preto, não ser preto, isso que lá, porque não era branco o suficiente, não era preto o suficiente, né? Aí surgiu o assunto de colorismo, né? E que foi que, tipo, isso daí. Então, acho que entender também os níveis e acho que conviver com outras pessoas, acho que também te ajuda você, como uma pessoa preta, entender também a densidade disso e a complexidade e os níveis que isso pode ir. Então, faz parte mesmo. Eu continuo lendo também mais sobre isso para poder entender e compreender, né? E essa é uma experiência que, para os brasileiros, eu diria que tem um plus bem grande, porque esse conceito de colorismo não é nosso, né? É um conceito que vem, né, da teoria afro-americana. Então, ele
a gente tenta aplicar na realidade cultural do Brasil, mas como ele não veio, né, dessa realidade, é difícil de fazer os encaixes. Então, Uhum. é preciso, os teóricos vão tentando ali ajustar para que a gente chegue numa realidade mais próxima da cultura brasileira, porque racismo no Brasil é uma coisa, racismo nos Estados Unidos é outra. Então, esses conceitos que vêm de fora, a gente não pode só exportar, né? A gente tem que adaptar isso à nossa cultura e entender a realidade dela. Então, ainda tem esse plus, porque a gente precisa se entender como pessoas brasileiras, miscigenadas, de peles com tons diferentes, entender a diferença do preto e do pardo, que é um outro rolê grande Outra que conversa. não cabe nesse podcast, tem que ter um outro, para que a gente entenda realmente a complexidade dessas experiências, para que a gente abarque também, né, a complexidade mesmo de como o impacto dessas experiências é muito diferente, mas ainda assim ele é muito violento, tanto para pessoas de pele preta, de pele clara, como pessoas de pele escura, só que isso jamais vai ser igual, né? Então, é bem complexo. E essa experiência que você teve com essa menina da Somália é uma coisa que eu já ouvi de uma amiga que morou um tempo na Polônia. Hoje ela está na Alemanha, mas ela morou um tempo na Polônia. E ela falava dessa experiência de ouvir dos africanos que ela não era preta. Ela ficou meio bugada um tempo assim, porque é isso, gente, é cultural, é diferente. Então, assim, não dá para colocar numa caixinha, né? E simplesmente dizer que é todo mundo igual. E como é que a gente descobre que não é igual? A gente tem que conhecer, tem que se educar, tem que entender. Eu acho que esse é o ponto, né? As experiências são muito diferentes mesmo, mesmo. E realmente, para o povo africano, a gente não é preto, não, tá? Então a gente tem que aceitar isso. Eu não aceito com muita tranquilidade ainda. É, exatamente. Fica aquela coisa, ok, tá bom, entendo, compreendo, mas não concordo. Mas não concordo, Eu, mas eu enfim. perguntei, eu perguntei, nossa, pode ser uma fala muito equivocada minha, muito ruim, mas eu falei para Yas, quando ela me contou essa história, eu falei assim, gente, então é meio que se você for para a África, eles quase que vão ser racistas, assim, com você, talvez, porque você é mais clara que eles, é um negócio que até a minha cabeça branca vai dar uma bugada, porque, tipo, as pessoas no Brasil estão sendo racistas com você, porque no Brasil você é uma pessoa preta, mas na África você não é uma pessoa preta, tipo, realmente é o que você falou, Ica, é um negócio cultural, aonde você está inserido como pessoa, porque não dá realmente para colocar uma caixinha, numa caixinha, é, porque a pessoa da Somália realmente olhou para ela e falou assim, apontou o dedo e falou: não, você é muito clara para ser considerada é, uma pessoa preta. Pretas são as pessoas do meu país, da minha cor, é, É, que são pessoas eu pretas não, retintas, né? isso. Eu não sei se a gente poderia dizer que eles cometeriam racismo, né? Nesse sentido de percepção, né? Ok. É, e aí aqui a gente está super como aprendiz mesmo das coisas. A gente pode falar Aham. besteira, alguém que entenda um pouco melhor pode vir aqui contar pra gente se a gente tá falando muita besteira. Mas eu não entenderia nesse sentido como racismo. Mas existe de fato uma diferenciação, né? E a leitura de quem é a pessoa que sofre racismo no Brasil, ela precisa passar por essa com esse cuidado da questão do tom da pele, porque e não só do tom, né? O racismo no Brasil, ele vem a partir do que é visto, né? Por isso que eu fiz também essa diferenciação com relação aos Estados Unidos, porque lá, se você tem um pai preto, se você tem uma mãe preta, enfim, qualquer pessoa preta da sua família, você é preto, porque tem essa questão sanguínea, hereditária, familiar, né, etc. Isso não acontece no Brasil. No Brasil, as pessoas vão olhar para você, identificar características e isso vai trazer essa discriminação, né, de em que lugar, em que grupo racial você está, Uhum. né? E aí, se você pode ser uma pessoa de pele clara
ter o cabelo ondulado, por exemplo, não ter um cabelo crespo, você vai passar por experiências bem diferentes de uma pessoa de pele clara com cabelo crespo, por exemplo. Então, é por isso que é tão complexo, né? Não dá para colocar realmente em caixinhas muito bem delimitadas, porque a gente ainda precisa caminhar muito nesse tipo de discussão, muito, muito mesmo, né? E por isso que eu falei dessa discriminação entre preto e pardo, porque para o IBGE é importante, né, que é qual é a explicação da sigla do IBGE, gente? Instituto de alguma coisa que eu já não sei mais o nome? Instituto Instituto Brasileiro Brasileiro de de Estatística. Geografia, eu acho que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso, a galera que vai lá saber Cadê o quem é censo? você, quantas coisas você tem, enfim. Mas essa pesquisa do IBGE é importante porque direciona a política pública, porque direciona os projetos, enfim, do governo para as populações que têm necessidades diferentes. E nessa divisão, se hoje em dia tem essa discussão muito grande, porque eu não posso me dizer como uma pessoa preta para o IBGE, porque eu sou uma pessoa parda, eu sou de pele clara. E se eu começo a dizer que eu sou uma pessoa preta, se a Yasmin diz que é uma pessoa preta para o IBGE, eu vou estar colocando a estatística de pessoas retintas num lugar diferente. Então, aquilo que tá, por exemplo, né, sei lá, a gente fez faculdade, a gente faz pós, a gente tem acesso a coisas diferentes. Então, a gente começa a colocar essas características nesse grupo de pessoas pretas. E aí talvez a gente não tenha uma visão real da realidade brasileira, por exemplo. Então, essa é uma discussão enorme, porque é muito difícil para mim dizer que eu sou uma pessoa parda, agora que eu me entendo como uma mulher preta de pele clara. Sim. Então, tem uma discussão muito grande. Por isso que eu falo que, assim, não dá. A gente extrapola, vai ter 3 horas esse podcast. A gente ficar falando disso. Então, assim, é complexo, bem complexo, né? Falando sobre o racismo, que a gente estava falando que talvez, né, se uma pessoa preta de pele clara na África talvez não fosse considerado racismo, nesse mesmo texto que eu li no início do podcast, tem uma parte que fala sobre racismo reverso, que é a maior falácia que já existiu. Existe tal qual as sereias. Não exatamente, racismo reverso é ridículo. Mas eu vou ler um trechinho aqui que tá explicando sobre racismo reverso, que eu acho que a gente pode aplicar o conceito também nessa parte aí, né, de uma pessoa preta de pele clara na África, né, que ele fala assim: devemos lembrar que o racismo somente acontece quando há um sistema de poder que considera aquela raça contra a qual é praticado inferior. Nesse sentido, falar que acontece racismo de um negro contra um branco seria errado, visto que o que pode acontecer é, no máximo, discriminação. Também devemos observar que o racismo não é exclusivo do Brasil e nem das Américas, onde a escravização de povos africanos foi mais intensa, mas acontece em algum grau contra grupos étnicos minoritários em todas as partes do mundo. Então, acho que o que ele, né, quis dizer aqui que se a gente, né, for colocar essa parte do que a moça da Somália, né, falou com a Yasmin lá, no máximo, se a Uhum. gente quisesse colocar em alguma caixinha, o que eu acho que ela não quis ser, ela só estava com os ânimos exaltados, Uhum. né, mas se a gente quisesse encaixar em alguma caixinha, seria no máximo uma discriminação, porque a gente não está falando de nenhum. Não houve nenhum, entre povos, se a gente for levar na história, Uhum. né, não houve nenhum opressor e nenhum oprimido entre povos nesse caso, né? Por isso que quando a gente fala de racismo reverso, a tal falácia, a sereia do Uhum. racismo, exatamente, Unicórnio, a sereia. nunca houve. O povo preto nunca oprimiu o povo branco. Então, quando alguém vira e posta em rede social, ai, mas você está sendo racista contra a sereia branca. Ô, gente, por favor, né? Nos poupe. Ai, nos poupe. Só nos poupe. Se poupe dessa vergonha na internet, está passando sua vergonha no crédito e nem vai pagar a fatura, né? Vai ficar devendo pro banco, Exatamente. porque tá feio. Né? Acho que a gente nem precisa falar sobre isso aqui, porque, por favor, racismo reverso não existe.
Por favor, já coloque isso na sua mente. A gente nem precisa ser explicado, né? Olha, que coisa a gente já tá educando. Ah, Que lindo, né? eu acho que é de pensar realmente que é sempre essa estrutura de poder, né? É sempre uma violência simbólica, simbólica nesse sentido, do lugar do simbólico, do imaginário. Pessoas de cor são colocadas nesse lugar em que elas têm, elas não têm características e coisas que façam com que elas mereçam, justamente por essas características que ela tem, estar nesse lugar de patamar igual com as pessoas brancas. Então, é sempre essa relação de poder. Sempre, né? Então, todas as vezes que a gente vai desenrolar na nossa cabeça essa estrutura, eu acho que partir desse ponto é sempre uma relação de um opressor sobre um oprimido, né? Não tem, por favor, não vamos falar que isso acontece, sei lá, no Twitter, no comentário do Instagram, gente, porque não, né? É de uma estrutura social que a gente está falando, né? Então, né, pra gente, porque a galera do racismo reverso é geralmente nesse lugar que eles estão, né? Nos comentários das redes Exatamente. sociais. É sempre um fake. É sempre um fake ou com uma foto de um desenho ou sem foto, Pois é, né? Então, falando porcaria na internet, né, galera? Por favor, nos poupe, nos poupe. só nos poupe. É. Mas, nossa, Ica, foi maravilhoso. Sério, Ai, foi foi ótimo ficar aqui maravilhoso. tagarelando. Eu sou só um pouco tagarela, gente. Me chama pra falar de umas coisas que eu gosto, eu fico aqui 3 horas tagarelando. Mas foi maravilhoso, assim, foi muito rico em informação, foi... Para mim, pelo menos, eu aprendi, assim, anos-luz de informação e com a experiência de vocês, porque eu acho que não só indo atrás de informação, eu acho que quando a gente lê, a gente aprende, como vocês disseram, a gente tem que ir, nós, como pessoas brancas, devemos ir atrás de informação, há muita informação aí, Google, YouTube, podcast, gente, por favor, vão atrás de informação, mas eu acho que quando a gente tem a oportunidade de estar em grupos mistos, ter amigos pretos e que a gente pode compartilhar das experiências deles e escutar das experiências deles e das vivências né, da vida deles. Eu acho que isso é muito rico, a gente aprende muito e a gente cresce muito. Então, eu acho que isso que a gente fez aqui hoje vai trazer muita informação para muita gente, eles vão poder aprender e escutar tudo isso que vocês falaram que foi para mim maravilhoso, assim. Sim, sim, eu fico muito feliz pela troca, acho que pela experiência que a gente pôde conversar, tocar em alguns pontos, acho que com certeza depois ainda vou ficar refletindo sobre alguns aspectos, porque esse assunto sempre traz outras coisas, sempre mexe em alguns lugares também. E muito obrigada por ter aceitado o convite, ter participado com a gente fica muito, muito feliz. E acho que é isso, acho que essa ferramenta que a gente está usando agora, acho que tomara que esse podcast, esse episódio sirva aqui para tipo, muitas pessoas, que as pessoas possam aproveitar, entender e compreender um pouco melhor sobre esse assunto. E a gente espera viver num lugar muito melhor para nós, como pessoas de cor, né? E eu agradeço demais o convite, adorei vir para cá trocar com vocês. Eu acho que esse é o ponto, assim, quando a gente tem a oportunidade de fazer trocas positivas, conversar, dialogar de forma aberta, falando sobre assuntos que parecem que estão aí o tempo inteiro, mas ninguém tem coragem de fato, sabe, meter a colher e entender o que está acontecendo. Quando a gente cria esses espaços, e eu acho que é isso que vocês estão fazendo, assim, onde esse episódio chegar, ele vai ter esse start, né, de dar oportunidade para que as pessoas ouçam, pensem e quem sabe também traga, né, mais narrativas, mais diálogos relacionados. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que ir. A gente tem que tentar seguir esse caminho e usar todas as oportunidades e recursos que a gente tem para inflamar essas discussões. É a nossa contribuição também, né? De alguma forma, com essa Sim, mudança que a gente quer e deseja, para rápido, logo. exatamente. Sim. Mas é isso.
minha avó, ela faleceu cuidando Tá dele. gravando, a gente tá fora do Jovem, mundo, tá gravando a Sabrina nossa, Sato. por isso que Ah, mas a gente, é que corta.